Hello, guys! What's up? I'm pretty well, and I hope you're great too. Guys, a live de hoje é muito interessante porque envolve um assunto que traz muitas dúvidas. O como pronunciar o TH. E nós vamos ver hoje porque ele vai ser dividido em duas formas, visto que o TH, tirando as exceções, ele tem duas pronúncias diferentes. O som vozeado e o som não vozeado. E já vamos abrir o material e ir para a prática para poder aprender como é que funcionam esses dois sons e abrir caminho para colocar esse cara na prática do English. Bora lá? Hoje é a live número 15, como pronunciar o TH. E nós vamos começar com o som não vozeado. Por que ele gera tanta dúvida para quem está aprendendo a língua inglesa, especialmente aqui para nós brasileiros, não comparando com outras nacionalidades, mas só pessoas aqui do Brasil que aprendem o inglês. Ele é um som que não tem na língua portuguesa. Então, nós não temos um equivalente aos sons que nós temos com o nosso alfabeto, por exemplo. E como é que nós vamos fazer esse som na prática? Vamos imaginar a letra S. Quando você abre a boca, você fala S. S. Percebe que ao abrir a boca, você fecha e já solta a voz para poder colocar essa letra. Aqui, nós vamos primeiro de tudo abrir e ao fechar, já posicionar a língua entre os dentes, fazendo esse movimento daqui, ó. Fez isso daqui, eu estou exagerando na posição da língua, tá? À medida que você vai pegando a pronúncia, vai ver que ela não vai tão para fora assim, mas eu estou colocando bem para fora para você entender a mecânica. À medida que tu entende como funciona o som na prática, vai ser mais fácil para executar o movimento. Então, abriu a boca, fechou, língua entre os dentes, assopra. Ao fazer esse movimento, você vai ver que, tocando nas pregas vocais, também conhecido como cordas vocais, não vai ter vibração. Por isso, é um som chamado de não vozeado, ou voiceless. Indo para os slides seguinte, o som mais próximo que nós temos na língua portuguesa são de pessoas que falam com o que é popularmente conhecido como língua presa, devido à letra S ou o C. Levar essa característica em consideração, língua presa, como eu já mencionei nas aulas também, não é nem trazendo uma ideia pejorativa do negócio, sim de referência. Sabão, sabonete, salsinha, o seu sapato. Quando você fala o seu sapato, pegando uma frase em português, mas falando o S dessa forma, você traz uma ideia de como funciona o TH não vozeado na prática. O seu sapato. Sopa de salsinha sem sal é outra alternativa também. Vai treinando bastante, seja na frente do espelho, se gravando, mas entendendo como funciona a dinâmica do movimento. E o segundo item desse slide que nós estamos falando agora, o som do TH, voiceless, ou em português, não vozeado, ele vai ter essa característica, independente se a palavra tiver TH no começo, thing, no meio, everything, ou no final, with. E repetindo, pratica muito. Se grava, utiliza a técnica degustar a frase, primeiramente na palavra everything, e depois vai juntando com alguma outra frase, para você primeiro entender o mecanismo, e depois para sair falando e colocar ele no teu dia a dia. Aumenta a tua carga de listening em músicas, em reportagens, a fim de ver como o nativo utiliza esse som. Exemplos de palavras e frases com a pronúncia não vozeada na coluna da esquerda, de cima para baixo. Nothing, class, tooth, month, thin, through, math, everything, with, three, thumb, thunder. E as frases nothing is ready. Nothing is ready. She always travels at least 1 month a year. We've been working
with her mom. Treina em casa, vem com dúvidas, as palavras que mais te trazem, entre aspas, dor de cabeça, mas primeiro entende o movimento. Depois, vai colocando esse movimento com palavras e fala devagar. Nothing, a fim de entender como funciona. E conforme você vai pegando a manha, aí acelera, tal qual você fala outras palavras e coloca isso numa frase daí. Beleza? Dito isso, vamos para o som vozeado, que é a segunda parte do TH. Um ponto importantíssimo aqui. Também não existe som equivalente na língua portuguesa. Quando você faz o mesmo movimento, abrir a boca e colocar a língua entre os dentes dessa forma, a diferença é que aqui, ao tocar nas pregas vocais, você vai sentir vibração. Da, porque o som ele é oriundo da letra Z, como se fosse a nossa letra Z no português, porém com a língua entre os dentes e utilizando a voz, vai ter vibração nas pregas vocais. Por isso, ele é tratado como um som vozeado. Como foi dito, ele tem o som muito próximo à letra Z, e você vai colocar esse som usando a língua entre os dentes. Zebra. Zebra. Esse som do TH, ele vai obedecer a essa característica, independente se a palavra com TH tiver no começo, that, no meio, although, ou no final, together. Exemplos? Mesma forma como eu fiz no som anterior. Vou ler as palavras uma a uma, da coluna da esquerda para a direita, de cima para baixo. Leather, leather, on the, at the, father, these, then, brother, in the, there, they, breathe, then. E os exemplos? He's not taller than I. Observa que eu fiz a frase bem lenta para trazer a técnica degustar a frase para o jogo. He's not taller than I. Para entender como as frases, as palavras se juntam. Segunda frase. Is she talking to her brother? Is she talking to her brother? E a última. They didn't stay at the hospital. They didn't stay at the hospital. Ponto importantíssimo acerca de exceções e de pronúncia. Vamos falar primeiro das exceções. As palavras da coluna da esquerda, elas não vão ter o TH utilizando a língua entre os dentes. Mans, que é o plural de mês, dessa forma, meses, você vai falar mans, como se fosse falar mansão, manso. Six, tal qual o número 6, é o número ordinal para dizer sexto. A pessoa ficou em sexto lugar, sixth place. Lighthouse, lighthouse, como é uma junção de duas palavras, também não vai ter a pronúncia do TH, da mesma forma como rat hole, Thailand e close. Eu comentei desde o começo a importância do som do TH, como é importante colocar esse som nas falas, eu venho conversando com vocês em aula também. Mas por que é importante? Porque é um som conhecido por eles. E por isso eu coloquei alguns exemplos na parte da direita desse slide do que pode acontecer caso nós falarmos um som diferente. Por exemplo, thought. Coloquei o C cedilha em algumas frases para a perninha da cedilha aí lembrar que precisa usar a língua. Thought. Se você falar thought, como está na cor preta entre parênteses, vai representar o passado de teach. Eu ensinei o Carlos. I taught Carlos. E não vai trazer a ideia de thought, passado de think. O próximo, three. Three, como número 3. Se eu falar tree, árvore, ou free, livre, eu posso ter uma comunicação errônea. Mouth, que é boca. Se eu falar mouse, vai poder ser rato. E a última, then, que vai ser então. Se eu falar then, vai representar cova.
Só que tem um ponto muito importante nisso tudo, pessoal, e é interessante nós comentarmos isso. Quer dizer que todo gringo usa o TH com perfeição na fala? Não. E isso eu fiz essa pesquisa conversando com gringos. Porque existe o aprendizado por assimilação. Então, ao invés de in the, se eu falar in the com D de dado, a pessoa também vai entender devido ao contexto. Se eu falar, por exemplo, that guy is my friend, só que ao invés de that, se eu falar that com D de dado, também existe a possibilidade da compreensão devido ao contexto. Então, quando que nós vamos levar a ideia do TH de capricho? Quando o TH for as duas primeiras letras da palavra, porque ele é o primeiro som. Então, por ele ser o primeiro som, que nem think, thought, three, é importante que ele já saia com o som de natureza, porque tu vai estar muito próximo ou até igual ao que um nativo, no geral, fala. Mas se você chegar num Starbucks, alguma coisa assim, free coffees, please, fazendo som, querendo comprar um negócio, é muito difícil que não te entendam. Mas para não ter que depender do desconforto de tu ter que gesticular demais e tudo, a ponto de tu querer se comunicar, corre atrás e treina esse som. Ele vai, com certeza, colaborar demais no teu aprendizado. E aqui nós estamos à disposição para tirar as dúvidas que vocês têm acerca do exercício desse conteúdo. Beleza, gente? E para concluir, as nossas próximas 4 lives do mês de outubro. Ficar, quando ele entra como stay, keep e get. No dia 14, quando o verbo não é usado no infinitivo. Dia 21, a ordem dos adjetivos em inglês, como funciona utilizar os adjetivos em inglês. E no dia 28, quando colocar ES e IES no final dos substantivos e verbos em inglês. E encerrando a live de hoje com uma frase do Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, que foi talvez o maior jogador de hockey de todos os tempos. Você erra 100% dos arremessos que não faz. Ok, guys? Thank you so much. Take care. If you have any questions, please let us know. Nos avise. Take care and see you next video. Bye-bye.